Cuidado! Estes sinais de Jesus mostram que sua fé está sendo refinada. Veja como vencer essa prova com ele. Há momentos na vida em que tudo parece parar. A oração não flui, a resposta não vem e os dias passam iguais. O coração começa a se perguntar se Deus ainda está ali. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é ausência? Que essa dor não é castigo? Que essa sensação de vazio não é o fim, mas o início de um novo nível de fé com Jesus? Quando Cristo quer promover alguém espiritualmente, Ele não envia aplausos, Ele envia provações. Só que nem toda provação vem com tempestade. Algumas vêm com silêncio, outras com perdas inesperadas, outras ainda com uma sensação de estar andando sem direção. O que poucos percebem é que nesse cenário, Jesus não se ausenta. Ele observa, ele molda, ele testa o coração. Este vídeo não é uma mensagem comum, é um convite para abrir os olhos espirituais e entender o que realmente está acontecendo na sua vida. Porque talvez você esteja sendo testado sem saber. Talvez você esteja vivendo exatamente o que antecede um rompimento. Uma virada, uma resposta que muda tudo. Os testes de Deus, conduzidos através de Cristo, não servem para destruir, mas para revelar. Revelar sua fé, seu caráter e até onde você está disposto a confiar quando nada mais faz sentido. E isso, meu irmão, é mais valioso do que qualquer bênção visível. Se você chegou ao limite, esse conteúdo é para você. Se sente que está sendo empurrado para um lugar onde não sabe o que fazer, continue aqui. Você está prestes a entender sinais que muitos ignoram, mas que revelam o que o céu já está fazendo em segredo. Hoje, o Espírito Santo vai te conduzir por salas fechadas, perguntas sem respostas e caminhos invisíveis, para mostrar que Jesus ainda está com você. A sala do silêncio, onde Jesus observa em segredo. Há momentos em que parece que Deus saiu da sala. Você fala, ora, chora, e nada muda, nenhum sinal, nenhum conforto. Mas o que muitos não percebem é que nesses momentos Jesus não foi embora. Ele apenas se calou. E é no silêncio que ele mais observa. Pense em um professor durante a prova. Ele está presente, mas não fala, não explica, não intervém. Porque aquele é o momento em que o aluno precisa mostrar o que aprendeu. Assim é com Cristo. Quando sua fé está sendo testada, o silêncio de Jesus não é abandono, é observação amorosa. Você não está sendo ignorado, está sendo avaliado. E não porque Jesus quer te punir, mas porque quer te promover. Antes da promoção vem o silêncio, e o silêncio testa intenções, revela motivações e desnuda a confiança. Você está disposto a continuar mesmo sem sentir? A obedecer mesmo sem ouvir? A crer mesmo sem entender? Se sim, entenda, Jesus está aí. E é no silêncio que ele registra os maiores atos de fé. Resista à vontade de correr, de parar, de gritar por respostas imediatas. Fique, persevere. Porque essa sala, embora pareça vazia, está cheia da presença invisível de um Deus que prova, através de Cristo, aqueles que quer aprovar. O Espírito Santo está te fortalecendo em silêncio, e cada oração sem resposta é uma semente que o céu já está regando. A fé fantasma. Quando você crê sem sentir nada. Chega um ponto na caminhada com Jesus em que a fé deixa de ter emoção. O arrepio desaparece, a lágrima seca e as orações parecem não passar do teto. É como se a fé se tornasse um fantasma, invisível, silenciosa, sem sensação alguma. E é exatamente aí que começa o verdadeiro amadurecimento espiritual. Crer quando tudo vai bem é fácil. Louvar quando o coração está cheio é natural. Mas crer sem sentir nada é o estágio mais puro da fé. Nesse lugar, você não depende mais do que sente, mas do que sabe. E o que você sabe é que Jesus continua sendo o mesmo, mesmo quando o céu está em silêncio,
O erro de muitos é confundir ausência de emoção com ausência de fé. Acham que perderam a conexão com Deus porque não sentem mais o fervor. Mas o Espírito Santo está ensinando algo mais profundo. Ele quer que você ande pela confiança, não pela confirmação emocional. Que sua fé seja uma decisão, não uma sensação. Essa fé fantasma é incômoda porque confronta a nossa necessidade humana de sentir para crer. Só que o reino opera de forma inversa. Primeiro você crê, depois sente. O sentimento vem como fruto, não como raiz. E quando você entende isso, descobre que a ausência de emoção não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. Foi assim com Jesus no Getsêmani. Ele não sentiu consolo, mas escolheu confiar. E é esse tipo de fé que o inimigo não consegue tocar. Ele pode mexer nas circunstâncias, mas não na convicção. Pode calar o ambiente, mas não cala a certeza. Deus, através de Cristo, está te ensinando a crer no invisível, a permanecer firme mesmo quando tudo parece imóvel. Se hoje você se sente vazio, frio ou distante, saiba, não é o fim da sua fé, é o início da sua independência espiritual. O Espírito Santo está transformando o seu silêncio em solidez. A ausência de emoção é o terreno onde a convicção nasce. E se você está passando por esse estágio, entenda, Jesus está te amadurecendo para algo eterno. Desinstalações divinas. Por que Jesus está tirando coisas da sua vida? Há momentos em que tudo o que parecia certo começa a desmoronar. Pessoas se afastam, planos bem alinhados perdem o sentido, portas que pareciam eternas se fecham de repente. E o mais confuso é perceber que nada disso foi causado por um erro seu. Parece que algo está sendo arrancado à força, e está mesmo. Mas não é castigo, é intervenção. Jesus está desinstalando o que já não serve mais para o novo que vem. Quando o Senhor começa a mover o invisível, uma das primeiras evidências no natural é a remoção. Só que não é uma remoção aleatória, é uma desinstalação cirúrgica, conduzida com o amor e a precisão do Espírito Santo. Ele começa a tirar pessoas, hábitos, dependências emocionais, ideias antigas e até conquistas que antes pareciam intocáveis. É doloroso, porque o coração quer segurar. Mas Jesus sabe o que está prestes a vir. O novo dele não entra onde o velho ainda ocupa espaço. Por isso ele remove, não por crueldade, mas por cuidado. Porque ele vê o que você ainda não vê. E o que parece perda é, na verdade, preparação para um renascimento espiritual. Enquanto você insiste em segurar o que Cristo já decidiu retirar, a dor aumenta. Jesus não negocia com o que atrasa o propósito. Quando a fé está sendo refinada, uma das provas mais difíceis é aprender a liberar. Confiar que se Ele está tirando é porque algo maior está vindo. O teste aqui é interno. Você não está apenas perdendo algo, está sendo treinado para soltar o que não cabe mais na estação que se aproxima. Porque nem tudo que foi bênção ontem será bênção amanhã. Jesus, como bom pastor, protege através da subtração. Ele fecha caminhos que pareciam perfeitos, corta vínculos que pareciam necessários, porque sabe o que está por vir. Se dói, respira. Aceite o processo. A fé verdadeira não é a que conquista, mas a que confia mesmo quando tudo está sendo removido. No reino, perder também é avançar. E quando o Espírito Santo começa a limpar, é porque o céu está prestes a preencher. O labirinto de propósitos. Quando o caminho de Jesus parece não fazer sentido, há fases em que Jesus começa a guiar seus passos por rotas que parecem absurdas. Você ora por direção e, em vez de clareza, tudo parece mais confuso. Pede sinais e o céu permanece em silêncio. O que antes era um plano bem definido se transforma num labirinto cheio de decisões, obstáculos e desvios que desafiam a lógica humana. Mas o labirinto não é erro,
É o método de Cristo para moldar sua confiança. A mente pede explicações, mas Jesus responde com convites à fé. Ele desconstrói sua necessidade de entender para reconstruir sua capacidade de obedecer. Esse labirinto é um lugar de humilhação espiritual, porque ali você não se move pela inteligência, nem pelo controle, nem pelas referências passadas. Você se move pela confiança no guia. E o guia é Jesus. É Ele quem sustenta seus passos quando o chão parece sumir. É Ele quem transforma confusão em treinamento. É Ele quem, através do Espírito Santo, sussurra em meio ao caos: não pare, eu ainda estou aqui. No meio dessa confusão aparente, o propósito começa a ser moldado. Não em eventos públicos, mas em decisões solitárias, no silêncio da obediência, em cada sim dito entre lágrimas. Cada passo dado sem lógica se torna uma prova de amor a Jesus, uma prova de que você confia mais nele do que na sua própria capacidade de entender o processo. O labirinto é desconfortável porque não oferece atalhos. Ele exige permanência, e só quem ama permanece, porque sabe que mesmo sem saber onde vai chegar, está sendo guiado pelas mãos furadas que conhecem o fim desde o início. Se hoje tudo parece embaralhado, se o plano saiu do controle, se as portas se fecharam, se os caminhos se multiplicaram sem clareza, entenda, o teste não é sobre o lugar onde você está, mas sobre a forma como você está andando com Cristo. Ele não quer que você veja o caminho, Ele quer que você confie no caminho. O Espírito Santo está com você, mesmo que a direção pareça confusa. E quando Jesus guia, o destino sempre é seguro, mesmo que a jornada pareça incerta. A resistência invisível, ataques que só quem ora percebe. Nem toda prova vem em forma de perda. Algumas aparecem disfarçadas de cansaço incomum, confusão persistente ou um peso inexplicável sobre a mente e o coração. A rotina continua igual, mas tudo parece mais difícil. O que antes fluía, agora trava. O que antes inspirava, agora irrita. E você não entende o motivo. Mas isso não é coincidência, é resistência espiritual. E só quem anda com Jesus percebe a diferença entre um dia difícil e um ataque invisível. O inimigo não toca diretamente na promessa, ele tenta enfraquecer a fé de quem carrega a promessa. Por isso lança setas que não deixam marcas visíveis, mas drenam energia, foco e ânimo. Você tenta manter o ritmo, mas algo parece puxar para trás. Tenta orar, mas pensamentos estranhos invadem a mente. A fé está ali, mas a luta para sustentá-la é constante. Esse é um sinal de que sua fé está sendo refinada na guerra espiritual. E Jesus permite esses momentos não para te destruir, mas para te treinar. Ele quer te ensinar a lutar com armas espirituais, não com força emocional. Há vitórias que não vêm com discursos, mas com joelhos dobrados e espírito em guerra. Quando você aprende a discernir a resistência, o Espírito Santo te ensina também a vencê-la. Porque quem não ora, interpreta o peso como azar, mas quem ora entende como batalha. Jesus quer te mostrar que a fé não é um abrigo contra a guerra, é uma espada dentro dela. Não se acomode, não ignore. Se algo está drenando suas forças sem explicação, vá para o secreto. É ali que o Espírito revela o invisível. É ali que Jesus te dá autoridade. E quando Ele te fortalece no íntimo, a resistência que parecia indestrutível cai com uma simples palavra liberada em fé. O cansaço que vem da alma, quando a provação é interior. Existe um tipo de cansaço que o descanso físico não resolve. É o cansaço da alma. Uma exaustão que se acumula mesmo quando, por fora, tudo parece sob controle. A mente fica pesada, o coração se fecha e o espírito se sente sem forças para continuar. Mas mesmo nesse esgotamento, Jesus ainda está aí. Ele te observa em silêncio, não com julgamento,
mas com ternura, porque sabe que há lutas que ninguém vê. Sabe o peso de quem continua acreditando enquanto se sente vazio. Esse cansaço é um dos testes mais profundos da fé. Jesus permite que você chegue ao fim das suas forças humanas para que descubra uma força maior, a que vem dele. É aqui que muitos desistem, confundem o esgotamento com ausência de propósito. Acreditam que perderam o chamado porque perderam o vigor. Mas o que está acontecendo, na verdade, é um convite ao descanso em Cristo, não ao abandono da jornada. Jesus está testando o quanto você ainda tenta fazer tudo sozinho, o quanto confia na sua lógica, na sua disciplina, na sua capacidade. E quando tudo isso falha, ele te leva a um limite, o ponto onde a graça começa. Esse tipo de prova é silenciosa, ela não grita, apenas esfria o coração. E por isso é perigosa. É fácil mascarar, sorrindo enquanto por dentro se sente esgotado. Mas o Espírito Santo vê, e quando ele permite o desgaste, não é punição, é direção. É o chamado para você parar de se sustentar sozinho e se apoiar em Jesus de novo. O cansaço da alma é um convite à entrega. Você está cansado, não porque perdeu a fé, mas porque tentou vivê-la sem descanso em Cristo. Agora é hora de soltar o controle e deixar o Espírito Santo renovar o seu interior. Ele quer trocar o peso da alma pela leveza do Espírito. Ele quer transformar o esgotamento em encontro. Jesus não te pede força, ele te oferece renovo. O espelho da fé, o que suas reações revelam sobre você. As provações não criam quem você é, elas revelam. Quando a fé é pressionada, o céu não observa apenas o que acontece ao redor, mas o que está acontecendo dentro. Jesus olha para o coração, não para a aparência. E é ali, nas reações escondidas, que ele enxerga a verdade da sua fé. A forma como você reage ao silêncio, à perda, à frustração e à demora, mostra o que realmente acredita. Não o que diz crer, mas o que está enraizado. Esse é o espelho espiritual. Ele não mostra aparência, mostra a essência. Você pode afirmar que confia, mas se o desespero é a primeira resposta, talvez ainda confie mais no controle do que na promessa. Pode dizer que acredita no tempo de Deus, mas se irrita a cada porta fechada, talvez ainda espere que Jesus se ajuste ao seu ritmo. Esse espelho é duro para os orgulhosos, mas libertador para os sinceros, porque revela o que precisa ser curado. E é aí que começa a verdadeira transformação, quando você reconhece o que ainda precisa ser entregue. Jesus não te prova para te humilhar, mas para te revelar. Ele quer que você veja o que ele já viu e se renda. O Espírito Santo usa as provações como espelhos de cura. Ele mostra o medo para despertar coragem, revela a dúvida para construir confiança e expõe o orgulho para restaurar humildade. O teste não é apenas resistir, é se observar durante a resistência. Quais têm sido suas palavras nos dias difíceis? Que pensamentos dominam sua mente quando ninguém está por perto? Que postura você tem adotado quando parece que o céu está em silêncio? Jesus já conhece suas respostas, mas ele quer que você também as conheça, porque a consciência é o início da cura. Se hoje sua fé está sendo testada, olhe para o espelho espiritual que essa prova te oferece. Ele não está ali para te condenar, mas para te alinhar. Para mostrar que a obra ainda não terminou, mas o oleiro está trabalhando. E quem começou em você a boa obra é fiel para completá-la em Cristo Jesus. Profecias silenciosas, quando Jesus fala através do tempo. Existem palavras que Jesus libera hoje, mas que só fazem sentido muito tempo depois. Há direções que parecem desconexas, instruções simples demais e situações que na hora parecem irrelevantes. Mas com o passar do tempo, você olha para trás e percebe: aquilo era uma profecia silenciosa.
Esse é um dos testes mais sutis e profundos, porque Jesus fala, mas o tempo é o intérprete. Ele planta promessas que só germinam quando o Espírito Santo decide que você está pronto. O reino não é apressado. Jesus não explica tudo de uma vez porque a fé se fortalece na espera. Ele entrega sinais e observa quem valoriza o que ainda não entende. Muitos perdem o mover de Deus porque rejeitam o que não compreendem. Querem promessas claras, sinais evidentes, confirmações imediatas. Mas Jesus planta em silêncio para ver quem tem maturidade para esperar. E essa espera já é um teste. O tempo entre o que foi dito e o que se cumpre é o campo onde a fé se revela. O Espírito Santo te chama para lembrar das palavras antigas, aquelas que Deus falou quando o cenário ainda era favorável. Guarde-as, porque quando a fé é provada pelo tempo, o céu não fala mais alto, fala mais fundo. A maturidade espiritual é isso, confiar quando a voz de Jesus sussurra e o tempo parece calar. Não despreze o que Deus te falou e ainda não cumpriu. Não duvide da direção porque ela parece vaga, porque o céu fala na medida da sua fé, não da sua pressa. E quando o Espírito Santo decide cumprir, tudo o que parecia esquecido floresce de uma vez. O que era detalhe se revela destino. O que era pequeno se transforma em propósito. Jesus está te ensinando a esperar com esperança, não com ansiedade. Ele quer que você aprenda a reconhecer a voz dele no silêncio do tempo, a aprovação da repetição, quando nada muda, e isso é o teste. Há provas que não chegam com tempestades, mas com rotina. São os dias iguais, as orações repetidas, as mesmas tarefas. Nada parece se mover e o maior desafio não é a dor, é a monotonia. Mas esse é um dos testes mais espirituais. Porque Jesus usa o comum para construir o extraordinário. A repetição revela o coração. Mostra se você serve a Deus pelo resultado ou pela presença. A alma humana busca novidade, emoção e reconhecimento. Mas o Espírito Santo usa a repetição para ensinar fidelidade. Quando tudo parece igual por fora, é porque algo está crescendo por dentro. Deus está moldando constância. Jesus está treinando perseverança. A repetição confronta o imediatismo. Obriga você a se sustentar pela fé, não pela recompensa. É nesse lugar que muitos desistem, não por falta de fé, mas por falta de resistência. Porque o deserto mais perigoso não é o de escassez, é o da rotina. Mas quando Jesus não muda o cenário, ele está mudando você. A fidelidade no invisível, a constância no secreto e o compromisso com o que ninguém aplaude são os maiores sinais de maturidade espiritual. Quem serve a Jesus apenas quando há emoção ainda não entendeu o Evangelho. Ele busca filhos que o sigam por quem ele é, não pelo que ele faz. Se hoje tudo parece igual, entenda. Você não está parado, está sendo provado. O Espírito Santo está te fortalecendo no cotidiano. E é ali, nos dias silenciosos, que nascem as raízes mais profundas. A repetição é o ambiente onde a fé deixa de ser sentimento e se torna convicção. E quando Jesus decidir agir, ele fará em segundos o que anos de oração prepararam. Fé em modo sobrevivência. O que Jesus está refinando em você. Existem fases em que a fé não brilha, não canta, não prega, apenas resiste. Dias em que você não busca revelações profundas, apenas tenta continuar. Acorda, respira fundo e segue, mesmo sem sentir nada. Mas saiba, essa fé silenciosa é uma das formas mais puras de adoração. Porque enquanto você apenas tenta não desistir, Jesus está te sustentando. É no modo sobrevivência que o Espírito Santo trabalha nas áreas mais profundas da alma. Ele usa a dor como cinzel, o cansaço como ferramenta, a solidão como escola. Nada é desperdiçado. Cada lágrima, cada dia difícil, cada oração sem resposta é matéria-prima nas mãos do oleiro.
Deus permite a pressão porque sabe onde ainda há orgulho, medo ou dependência emocional. Ele aperta para moldar. Ele silencia para ensinar. E no meio disso tudo, Jesus continua te olhando com ternura. Você pode achar que está fraco, mas o céu te vê amadurecendo. A fé que sobrevive é a fé que não precisa de palco para existir. Não adianta decorar versículos se o coração não vive a entrega. Fé real se manifesta quando você levanta mesmo sem forças, ora mesmo sem sentir, e decide não desistir mesmo sem ver. Isso é fé refinada, e é isso que Jesus está produzindo em você. Você pode estar no seu limite, mas o Espírito Santo está te moldando para suportar o peso do novo. O que está sendo trabalhado em silêncio agora vai te sustentar quando a promessa se cumprir. Então, se tudo o que você consegue hoje é continuar, continue com Jesus, porque neste tempo, permanecer já é vencer. O peso do silêncio. Quando ninguém vê sua luta, mas Jesus está assistindo. Há batalhas tão internas, tão silenciosas, que ninguém percebe. Você continua servindo, sorrindo, convivendo, mas por dentro trava guerras que jamais colocaria em palavras. E o mais difícil não é a dor, é o isolamento. É sentir que ninguém entende o que você está passando, que ninguém enxerga o preço da sua perseverança. Mas saiba, Jesus vê. O silêncio da terra não é o silêncio do céu. Quando todas as vozes humanas se calam, a voz de Cristo se inclina para ouvir o que o coração já não consegue dizer. Você pode achar que está esquecido, mas o céu inteiro está observando sua fidelidade. Jesus está mais perto do que parece. Ele vê cada esforço, cada lágrima contida, cada oração sussurrada sem força. O Espírito Santo registra cada gesto invisível. Cada decisão silenciosa de permanecer crendo é uma declaração de amor a Deus. Esse peso do silêncio é o filtro espiritual que separa quem caminha por necessidade de aceitação de quem caminha por convicção de propósito. Jesus está testando seu coração, não para te envergonhar, mas para te preparar. Porque quem aprende a vencer no escuro, sabe sustentar a luz quando ela chega. A luta que ninguém vê é o treinamento que o céu mais valoriza. Quem vence no secreto não se corrompe no público. Quem permanece fiel quando ninguém aplaude, recebe autoridade quando todos assistem. Não subestime seu esforço diário. O perdão silencioso, a paciência que ninguém nota, o amor que insiste mesmo ferido, tudo isso é adoração. Jesus não mede sua fé pelos resultados que você exibe, mas pela profundidade com que você resiste em silêncio. E cada segundo de fidelidade nesse deserto está construindo algo eterno dentro de você. Se você sente que está sozinho, saiba, não está. O Espírito Santo está te cercando e o olhar de Jesus está sobre você. O céu inteiro assiste à sua luta e prepara a sua coroação. O troféu invisível. Você já está vencendo e nem sabe. Você passou pelo silêncio, resistiu à perda, enfrentou o cansaço, sobreviveu à rotina, venceu a solidão e continuou acreditando quando tudo dizia que era hora de parar. E agora, sem perceber, está de pé. Talvez ferido, talvez cansado, mas em pé. E isso diante do céu já é vitória. Porque vencer no reino de Deus não é conquistar mais, é continuar quando tudo convida a desistir. É segurar firme quando o chão se move. É crer quando a resposta não vem. É permanecer quando todos desistem. Jesus chama isso de vitória. O troféu que o céu entrega não brilha como ouro, mas como fé. Não é exibido aos homens, é percebido pelos anjos. É o selo invisível da aprovação divina. Esse troféu é maturidade, é autoridade espiritual, é discernimento, é a fé que aprendeu a confiar em Jesus mesmo sem sentir. É a certeza de que Deus é bom, mesmo quando a vida não parece ser. Esse é o troféu invisível.
o que o inferno reconhece e o céu celebra. O selo espiritual que diz: você passou. Não apenas pela dor, mas pelo processo. Não apenas pela provação, mas pela transformação. Você venceu porque não desistiu. Você venceu porque o Espírito Santo te sustentou quando ninguém via. Você venceu porque a fé que nasceu depois dessa prova é mais firme, mais pura e mais parecida com a de Cristo. Agora você está pronto para o novo. Não porque tudo deu certo, mas porque o Espírito Santo te amadureceu através do que deu errado. Jesus te conduziu até aqui, não para te punir, mas para te revelar. E o que ele revelou é precioso demais para ser desperdiçado. Receba este momento como um marco espiritual, o fim de uma prova e o início de uma nova autoridade sobre a sua vida. Você já está vencendo, mesmo que ainda não perceba. Se chegou até aqui, é porque algo dentro de você decidiu não parar. E esse algo tem nome: fé em Cristo. Não a fé que grita, mas a que atravessa. A fé que carrega o silêncio e permanece firme até o fim. Essa jornada não foi apenas um conteúdo. Foi o próprio céu falando com você. Foi Jesus te lembrando que Ele nunca te deixou e que esta prova é apenas o processo da sua lapidação espiritual. Se essa palavra encontrou seu coração, declare nos comentários: eu estou vencendo, mesmo sem ver. Essa é uma afirmação profética sobre o que Deus está fazendo dentro de você. E compartilhe essa mensagem, porque há vidas sendo testadas em silêncio. E uma palavra pode ser a diferença entre desistir e continuar. Agora, vamos fazer a oração final de ativação. Senhor Jesus, eu oro agora por cada pessoa que foi tocada por esta palavra. Que o Teu Espírito Santo envolva esse coração com paz, força e clareza. Que toda confusão dê lugar à sabedoria do alto. E que todo cansaço se transforme em renovo. Aqueles que estão lutando em silêncio, Senhor, que sintam agora o Teu toque de consolo. Ensina-os a perceber que o silêncio não é ausência, mas o ambiente onde o Senhor trabalha com mais profundidade. Pai, fortalece os que estão no limite. Mostra-lhes que essa dor não é castigo, é preparo. Que cada perda seja transformada em propósito e cada lágrima em semente de uma nova estação. Jesus, Tu és o centro de toda a fé verdadeira. Tu és o modelo, o sustento e o destino da nossa caminhada. Que cada prova se torne espelho da Tua glória e cada deserto seja palco da Tua fidelidade. Sopra novo fôlego, Senhor. Derrama nova fé. E que cada pessoa que ouviu esta mensagem sinta agora a presença viva do Teu Espírito Santo inundando o coração. Em nome de Jesus Cristo, que esta palavra não seja apenas conteúdo, mas um divisor de águas espiritual. Que ela realinhe corações, desperte fé, renove forças e leve cada um a um novo nível de intimidade contigo. Amém.